Salve galera, estamos aí na semana da data FIFA e eu não vejo, né, a hora de acabar para voltar a ver o meu São Paulo novamente, né, o São Paulo que volta aí a campo pelo Campeonato Brasileiro dia 16/10 às 19 horas contra o Grêmio em Porto Alegre, né. Eu assisti o jogo da seleção brasileira, né, contra a Coreia do Sul, né, a seleção venceu por 5-0, gostei muito do que vi, né? Mas não sei por que a seleção atualmente não traz mais aquela expectativa de antigamente, né? O Ancelotti ele montou um time, né, com uma linha de 4 atacantes na frente, né, com o Rodrigo, Vinícius Júnior, né, o Estevão e o Matheus Cunha, né, e a seleção jogou muito bem, né, mas também um adversário muito fraco, né, ou seja, não é parâmetro nenhum. Né, a boa notícia foi o retorno do Rodrigo, né, que fez 2 gols, né, e o retorno do Éder Militão, que jogou na zaga, né, e que também, né, faz a função de lateral direito e é homem de confiança, né, do Ancelotti. Né, claro, provavelmente estará na Copa do Mundo no ano que vem, né? Tivemos também a afirmação do Estevão, né, que fez também 2 gols e vai se tornando um jogador importante e promissor. Né? E no ano que vem, na Copa do Mundo, acho que a seleção tem total condições de título, né? Porque Copa do Mundo é sempre aquela mesma coisa, né? Se você acerta ali um mês equilibrado, com a sequência boa dentro daquele mês, né, tem total condições de título, mesmo com um time inferior a uma Espanha ou França, por exemplo, né? Chega de falar, né, de seleção brasileira, né, e vamos falar de São Paulo, né? Eu estava pensando aqui que esse ano teremos grande possibilidade, né, do São Paulo ser ultrapassado no ranking da Libertadores entre os clubes brasileiros, né? Visto que o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo, esses 3 clubes possuem 3 Libertadores cada um, né? Como o São Paulo já saiu da competição, né, e restam aí na semifinal, né, o Palmeiras que vai pegar o LDU e o Flamengo que vai pegar o Racing da Argentina, né? Dessa forma temos grandes possibilidades, né, de ter aí uma final brasileira, né, entre Flamengo e Palmeiras, né? Na minha opinião, o Palmeiras tem 70% de chance de passar pela LDU, né? E o Flamengo eu coloco aí 60% de chances, né, de passar pelo Racing por ser um time argentino. Mas a possibilidade esse ano de um dos dois ganhar essa Libertadores é gigante, né? Se tornando o primeiro tetra. Se caso isso não acontecer esse ano, para mim vai ser uma grande surpresa, né? Pode ter certeza que ano que vem ou daqui 3 anos no máximo, né, isso irá acontecer. Né, porque da forma que está o nosso futebol, com esses 2 times, né, há mais de 5 anos como protagonista em todos os anos, né, será inevitável. Essa é a realidade que vivemos, né? Desde a década de 90, né, o São Paulo naquela época se tornava, né, o principal clube do país, né, ganhando praticamente tudo, né, com um time inesquecível do Tele Santana, né, e se tornando um clube de vanguarda no Brasil, né, deixando para trás clubes como o Santos, né, que na época já era bicampeão mundial por conta do Pelé, né, o Flamengo, que já tinha, né, um campeonato mundial com Zico, né, e o próprio Grêmio, né, do Renato Gaúcho, que também tinha uma Libertadores e um Mundial, né, e o São Paulo veio totalmente do nada naquela época, né, com gestões dignas, de bom trabalho, sempre a prol do bem maior do clube, né, veio e ultrapassou todos eles, né, e se tornou o principal clube do país, né, fato que se arrastou e se manteve até hoje, visto que não foi ultrapassado ainda, né, pois aquele tricampeonato mundial de 2005, né, nos deu muita gordura, né, para nos sustentar até hoje. No caso do Mundial, né, creio que o São Paulo ainda tem muito tempo pela frente, né, como a principal referência do país, né, mas no caso da Libertadores, né, provavelmente esse ano
temos grandes chances de perder o posto, né, de principal campeão, né? Eu já tinha comentado em outros vídeos, né, desde meados de 2008 que o São Paulo parou no tempo, né, com essas gestões patéticas e tenebrosas, né, com contratações de jogadores medalhões que nunca ganharam nada pelo São Paulo, né? Jogadores como Daniel Alves, que o São Paulo paga salário até hoje, né? O retorno do Kaká na segunda passagem, né? O Rames Rodrigues, que veio aqui a passeio, né? Para curtir o carnaval, e agora o Oscar, que está claro que está em fim de carreira, né? Só para citar alguns exemplos, né? Esse tipo de contratação acabou com o clube, porque é muito salário para um jogador, né, que muitas das vezes não irá entregar o que promete. E um clube que vive com dívida e juros bancários aumenta ano a ano, chega num ponto que fica quase que impossível pagar essa dívida, né? É o caso que vive hoje principalmente o São Paulo e o Corinthians. Por outro lado, né, clubes como Palmeiras e Flamengo, né, estudaram um plano de gestão totalmente diferente, né? Sem fazer loucuras no começo, né, até se estabilizar, sem fazer contratações absurdas, até quitarem as dívidas, né? E agora estão colhendo os frutos, né? Que isso sirva de exemplo, né, para o São Paulo, né? Para que o São Paulo volte a ser grande novamente, né? E volte a ser o clube que amamos, né? E volte a ser o clube de referência, né, que eu aprendi a torcer, né? É por isso que eu sou contra esses tipos de contratações, né, de jogadores com salários absurdos. Porque se você busca na história do São Paulo, não são esses tipos de jogadores que trazem títulos, tá? Foram poucos craques que o São Paulo contratou que trouxe títulos para o clube, né? Me vem aqui agora na memória jogadores como Careca, né? Que era um craque de verdade e foi contratado e ganhou, né, o Brasileiro de 86, né, que foi o bicampeonato. Lembro também do Amoroso, que foi contratado, né, para jogar Libertadores e o Mundial de 2005. A grande maioria da história é composta de jogadores da base que se tornaram craques depois, né? Jogadores como Rogério Ceni, Cafu, Miller, Juninho Paulista e o meu xará Denilson, né? Entre outros, né? Então, esse é o caminho que o São Paulo deve retomar daqui para frente, né? Não sou contra a contratação de jogadores medalhões no São Paulo, né? Desde que seja salário adequado para o clube, tá? E não do jeito que sempre é. Eles ganham um caminhão de dinheiro, né, e quebram o clube literalmente. Esse tipo de jogador tem que encerrar a carreira ou na China ou na Arábia Saudita. Aqui no Brasil, não. E o São Paulo faz exatamente o contrário com os meninos da base, né, que precisam ser vendido com valores dignos, né, porque tem toda uma carreira pela frente, né, e o São Paulo pega e entrega com valores de pinga, né, para qualquer time da Europa, porque vive numa pindaíba e preso a juros bancários, né? A verdade é essa. Quero ver daqui para frente, né, daqui para o fim do ano, né, o São Paulo irá divulgar o balanço, né, do clube e falar a atual situação da dívida, né, porque queremos saber e ver se está funcionando o FIDIC, né, e saber de fato se nós torcedores, né, teremos a esperança de rever novamente o nosso São Paulo, gigante como sempre foi, né, mas sei que esse processo é longo, né, e na minha opinião, para isso acontecer, a primeira coisa seria rescindir o contrato com os medalhões, tá? Que são um ponto que traz o maior prejuízo para o clube, né? E ainda você não vê retorno em campo. Então, galera, é isso. Quero saber aí a sua opinião, tá? Comenta aí o que você acha sobre tudo isso, tá? Não esquece aí de deixar o like para fortalecer, tá, o nosso trabalho, né? E compartilhe o vídeo, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Somos
branco e preto, nosso estandarte. São Paulo é luta, é sangue.